Olá, pessoal. Meu nome é Isabela Ferreira Nogueira, eu sou advogada e especialista em Direito Constitucional. E eu vim aqui continuar nossa conversa sobre direitos fundamentais, falando sobre o direito à liberdade de expressão e o discurso do ódio. Bem, a liberdade de expressão, ela está no artigo 5º da Constituição, parágrafo 4º, que fala: é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Bem, como todo direito fundamental, ela encontra alguma limitação. Nenhum direito fundamental é absoluto. Mas, como a liberdade de expressão ela é um direito assim, essencial para que haja uma democracia, para que a gente possa falar e criticar os nossos governantes e até trocar ideias com as pessoas e construir uma sociedade melhor, ela larga na frente. Ou seja, geralmente, quando a nossa liberdade de expressão, em regra, fere algum direito de alguém, a gente não pode ser impedido de falar. Mas esse dano que a gente causou não fica assim, não. Você também é obrigado a reparar o dano que você causou à imagem, à reputação da pessoa, a dano material também, se essa pessoa perdeu dinheiro por conta do que você falou, e também você, por conta desse dano que você pode ter causado com o que você disse, na própria Constituição diz isso, né, que você tem que reparar financeiramente, direito à indenização pelo dano causado, e também a retratação, que tem que ser no mesmo grau do que você causou. Por exemplo, se você falou alguma coisa em rede nacional, você tem que falar em rede nacional e desfazer aquele mal que você causou com as suas alegações, para deixar que se retratar, pedir desculpas. Eu falei isso, mas eu fiz errado, eu causei dano a essa pessoa, isso que eu disse não é verdade, ou não deveria ter falado isso, ou não deveria ter exposto isso. A gente falar que a liberdade de expressão ela não causa dano, não necessariamente porque a gente falou alguma coisa que não seja verdade. Às vezes aquilo que a gente diz é verdade causou dano para a pessoa porque é uma coisa íntima dela que não precisava ser exposta ao público. E a nossa intimidade, ela é protegida pela Constituição Federal. E por isso que você teria que indenizar. Ser indenizado, ter direito à retratação e tudo mais. Só que aí a gente está considerando que a gente tem a nossa livre liberdade de expressão, que em regra, ela pode ser expressa. Mas tem um contraponto importante. Quando a pessoa usa sua liberdade de expressão para expressar um discurso do ódio. Bem, o que é o discurso do ódio? O discurso do ódio é um discurso que incite o ódio à pessoa ou grupo de pessoas, seja por orientação sexual, seja por gênero, seja por raça, por etnia, nacionalidade, origem, ou qualquer outro tipo de discriminação. E essa pessoa incita o ódio a essa comunidade ou a essa pessoa, usando supostamente sua liberdade de expressão. Só que aí a pessoa já passou de todos os limites. Ela chegou numa seara em que a sua liberdade de expressão ela já não pode ser mais aceita. Ou seja, você já passou do limite de causar dano às pessoas. Você, além de causar dano às pessoas, você está incentivando que toda uma comunidade de pessoas haja do mesmo modo e fique causando dano a essa outra comunidade de pessoas, ou pessoa. Aí já é uma área mais complicada. Nesse caso, que você usa da sua liberdade de expressão para promover um discurso do ódio, você já pode ser, tecnicamente, censurado, que é tipo assim, a sanção mais drástica que pode existir quando houver um dano. Tem que ser um dano expressivo para que seja feita a censura. No caso, por exemplo, que eu posso dar é com livros de ideologia nazista, que já foram vetados, não tem decisões judiciais que foram vetados, porque eles promovem o ódio à comunidade judaica. Eles eles têm uma ideologia completamente racista e absurda e incompatível com o nosso ordenamento jurídico no Brasil. Tem como objetivo, que está até no artigo 3º da Constituição, parágrafo 4º, promover o bem de todos
sem qualquer tipo de discriminação. E esse discurso do ódio, ele passa de toda a seara discriminatória e ele ainda chama o povo para entrar nessa luta discriminatória, que é completamente absurdo. Outra questão que eu preciso falar, que como eu já tinha dito, a liberdade de expressão é livre, mas ela é vedada do anonimato. Essa vedação do anonimato, ela é importante para que a pessoa, como eu já disse antes, quando a pessoa causa algum dano para os outros, ela seja obrigada a indenizar. Só que o que acontece? Muitas pessoas usam da internet, das redes sociais, para espalharem o discurso do ódio, usam perfis fakes, usam 500 outros perfis, usam estratégias para tentar esconder a sua verdadeira identidade, espalhando ódio por aí, até notícias muito falsas por aí, e acham que podem ficar impunes. Bem, a internet não é um campo livre da atuação jurídica. E então, se você faz esse tipo de coisa, você continua pode ser processado por racismo, pode ser processado por calúnia, por difamação, injúria, e ainda ter que ressarcir financeiramente a pessoa que você causou dano. Grupo de pessoas, enfim. E também na seara criminal, como eu já disse. E então, quando a gente posta alguma coisa na internet, a gente tem que ter muita certeza do que a gente está falando e ter muito cuidado para não ofender as pessoas. Porque mesmo que essas pessoas mal intencionadas usem do anonimato, é claro que a gente sabe que a polícia já tem ferramentas para rastrear essas pessoas e descobrir quem são. E essas pessoas não vão ficar livres, porque a internet, ela é uma extensão do nosso Estado. A gente não, na internet, a gente não está livre de ser punido pelas coisas que a gente faz de errado. Então é isso, gente. Essa é a discussão que eu queria falar, para a gente ter cuidado com o que a gente fala, para a gente ter cuidado para não deixar que espalhe esse discurso de ódio a grupo de pessoas, as pessoas, que é um total absurdo, que a gente exerça a nossa liberdade de expressão com cuidado. E foi essa discussão, para ficar com esse pensamento, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem aí, não esqueça de dar o like aqui. E podem botar sugestões de vídeos relacionados ao direito constitucional aqui embaixo também. E é isso. Obrigada!